Vamos que vamos, Batista. Vamos que vamos, Batista. Gente, vamos lá, gente. Irã Mendonça Cabral. Presente. Ituribal Nascimento Júnior. Náudia Faedo. Luciano Perpétuo Garcia. Idelson Mendes. Celso Moraes. Presente. Lucibaldo Medeiros. Elias Rosa Cardoso. Anásio Bernardes. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco. Presente. Leilton Ribeiro. Leonardo Fonseca. Lúcia Helena Batista. Luiz Alves. Manuel Pereira dos Santos. Presente. Orércio Ferreira. Paulo Henrique Guimarães. Maria José Guimarães Cabral. Nilton Ferreira. Elecir Casagrande. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2016. Solicito ao secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Você viu da despesa aí? Ó, como é bom e agradável viver unidos aos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, para estar cumprimentando Vossa Excelência, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, a imprensa, internautas e o público que aqui se faz presente, senhor presidente. Para que se fique registrado, senhor presidente, em relação à questão do Partido Solidariedade, é um dos partidos com maior representatividade hoje, em termos de filiado, e também, podemos dizer assim, politicamente, cada vez mais fortalecido no nosso município de Rio Verde, senhor presidente. E hoje nós temos aí dentro da nossa coligação, né, uma chapa forte, uma coligação bastante forte e consolidando, senhor presidente, cada vez mais, né, a representatividade nesta coligação do Solidariedade, aonde nós temos aí o deferimento, senhor presidente, de todas as candidaturas do Partido Solidariedade. Isso é muito bom. A gente fica bastante feliz por saber que dentro dessa coligação nós temos chances de estar aí fazendo um número elevado de vereadores e com a possibilidade muito grande, né, de o Solidariedade ter dentro dessa coligação, dentro do Partido de Solidariedade, um número massíssimo de vereadores eleitos. Então a gente fica grato, a gente fica muito feliz de saber disso, presidente, que todas as candidaturas, né, da nossa coligação e principalmente do nosso Partido de Solidariedade já foram definidas pelos juízes e estão todos aptos, né, a disputar as eleições do dia 2 de outubro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, só para que fique registrado no livro de atas dessa casa, onde nós sabemos que tinha muita gente torcendo a favor para a nossa candidatura, mas também tinha muita gente torcendo contra, inclusive apostando para que o Casa Grande não fosse candidato. Mas além da Justiça dos Homens, que concedeu o registro da nossa candidatura, deferiu, estamos aptos a disputar a eleição, existe também a Justiça de Deus. E Deus conhece o coração de cada um. Tentaram, impugnaram, outros partidos entraram na Justiça, mas infelizmente rodaram. E mais uma vez o Casa Grande está na disputa. Agora tem uma maneira de me derrotar, na urna, senhor presidente. Me derrotar no voto. Então, aí se eu perder é porque o povo não me quis. Se eu perder é porque 224 casas construídas não valeu a pena, mais de 8.000 cesta básica entrega não valeu a pena, centenas de jogos de camisa entregues ao esporte, bolas, centenas de trabalho. Então,
4 anos trabalhando, senhor presidente, e meu gabinete lotado. Se isso não valeu a pena e o povo me derrotar, aí realmente eu não vou voltar para essa casa. Tapetão é difícil, senhor presidente. Agora tem um jeito de tirar o Casa Grande e voltar para essa casa. O voto. Aí se me derrotar, realmente eu não vou... já tem outras profissões, porque eu não vivo de vereador. Trabalho construindo casa, outras profissões. Aí pode me derrotar e tirar dessa casa. E também, senhor presidente, dizer que o partido tomou a decisão em conjunto, obedecendo à presidência estadual do partido, Armando Virgílio, onde o vereador Celso entregou a presidência, e o Partido Solidariedade vai votar nessa casa de acordo com a sua consciência, de acordo com o interesse do povo, sem prejudicar ninguém, sem perseguição a ninguém, porque nós temos um projeto aí que é 2018, e vamos acatar a decisão estadual do partido. E também, nesse momento, deixar nomeado o vereador Celso Moraes como líder da bancada do Solidariedade. É o novo líder da bancada e vamos votar o partido de acordo com as intenções do líder. E também, aproveitando, devolver o projeto que encontra com o partido aqui do Solidariedade, o projeto número 52, de autoria do vereador Heitor Ival e vários para essa casa, que pede a quebra do contrato da Odebrecht com o município de Rio Verde e pedir que o mesmo entre na ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero cumprimentar os pares da casa, os internautas, o público presente. Em primeiro lugar, eu quero dizer, vereador, que isso é a democracia, né? Ninguém tira um suposto mandato no tapete. Voto é na urna. E quero também, no momento oportuno, dizer, né? Eu disse até numa frase no Facebook, né? Parafraseando ao dia do Fico, que para a felicidade geral da nação, para a felicidade geral da população de Rio Verde, nós temos o orgulho de dizer que Paulo do Vale e Chico do KGL é candidatíssimo. São cidadão de bem, prestador de serviço, está apto. E gostaria que nós fizéssemos umas reflexões entre os apoiadores de campanha. Olha, a discussão tem que ficar no campo do debate. Eu sou uma vereadora, posso dizer atuante quanto tantos da casa. E posso dizer que nunca usei de leviandade. Tudo o que fiz no sentido de orientar ao prefeito para que voltasse a administração, para que a administração fosse voltada para a população. Quantas vezes fui criticada? Mas entendo, esse é o papel, né? É esse o papel que dizia, olha, é soberano. Agora, eu vejo na disputa da minha cidade, jogo sujo. Eu gostaria até de perguntar aos pares da casa, né? Aqueles que hoje aplaudem. Quem, sendo gestor e ordenador de contas, pode dizer de alguém que o foi? Quero chamar a atenção para o senhor presidente. É um homem probo. No entanto, o senhor ainda não está tendo contas avaliadas pelo TCM, o senhor vai correr atrás. Quero dizer para o vereador Elecir, quero dizer para o nobre vereador Idelso. Agora, nós, como eu também, nós somos vidraça. Nós respondemos pelo que nós assinamos, como é o caso de Paulo do Vale. Agora, quantos ex-secretários que fizeram do anonimato e quem respondeu é o prefeito? Atribuir, sabe, na tentativa, porque em Rio Verde está assim, espera o 1º de agosto, que ele não sai, saiu. Espera agora o dia 15, é assim contando, olha, tem candidato aqui que quer matar todos os concorrentes e chegar no final. Então, esse não é o exemplo que nós temos que dar. É a mesma coisa eu digo para os pares da casa. Jamais, não vamos entrar nessa não. Pode ter certeza, senhor presidente, eu respeito o voto, a escolha soberana do povo. Em local que eu chego que apoia um vereador, eu falo, tá certo. Nós temos que ter 21. Que egoísmo pensar que você é o melhor. Então vamos conduzir com democracia, com respeito à soberania do voto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, só constar assim em ata a presença honrosa da minha filha, Ayana Rizia, que era uma das melhores funcionárias da Secretaria da Fazenda Cefaz e foi exonerada pelo um candidato a prefeito, foi demitida porque ela trabalha ao contrário. Mas dizer que foi demitida por algumas horas, que eu tive ontem em Goiânia, e o governador já mandou retornar. Então, nem a força do poder da caneta está adiantando. Então, segunda-feira já retorna ao cargo, mesmo porque o governador não sabia que era minha filha. Constasse a presença honrosa dela aqui hoje, e também das minhas assessoras, Suenilda Alves e Cristiane Patrícia. Solicita a secretária Marione com em ata. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar os pares da casa, a mesa diretiva, o público presente, imprensa presente, os internautas. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Casa Grande. E eu fiquei prestando atenção na fala dele, quando ele falou que Deus está com ele, porque ele é uma pessoa do coração bom. E realmente, ele é uma pessoa do coração bom. Quando a gente chega nele e pede para ajudar uma pessoa, ele não quer saber se vai votar nele, ele não põe política no meio. Ele mete a mão no bolso e ajuda essas pessoas que precisam. Muitas das vezes precisei dele, todas as vezes que precisei dele, ele me atendeu muito bem. Então, vereador, realmente o senhor tem um coração bom e Deus abençoe o senhor na caminhada do senhor, porque a cidade precisa de um vereador da altura do senhor aqui nesse parlamento. Obrigado, senhor presidente. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 69/2016. Projeto de Lei 69. Autoriza o Poder Executivo a denominar Orquestra Municipal de Violeiros de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica autorizado o Poder Executivo a renomear a Orquestra Municipal dos Sanfoneiros e Violeiros de Rio Verde para Orquestra Municipal de Sanfoneiros e Violeiros João Mateus da Silva. Artigo 2º. Fica revogado as disposições em contrário. Esta lei terá em vigor data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 70/2016. Projeto de Lei número 70/2016. Altera a Lei 5.517, que autorizou a UNIRV a conceder desconto de incentivo à formação de professores. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 30 da Lei 5.517, que autorizou a FESURV a conceder descontos de incentivo à formação de professores, passando a vigir com a seguinte redação. Seção 6. Desconto de incentivo à formação de professores. Artigo 3º. Aos alunos que ingressarem através de vestibular nos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática e Biologia, a partir do primeiro semestre de 2009 poderá ser concedido desconto de até 50% sobre o valor da mensalidade, desde que cumpridos os seguintes requisitos. 1, 2, 3. Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário em vigor na data de sua publicação. Eu, prefeito Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 71/2016. Projeto de Lei 71/2016. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis que menciona. Câmara Municipal de Verde aprova. Fica o Poder Executivo autorizado
nos termos do artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, vai permutar os seguintes imóveis de propriedade. Lote 10, parte B da quadra 18, bairro Primavera, com total de 156 metros, avaliado 250 metros ou metro quadrado, no total de R$ 39.000. Lote 11, quadra 18, bairro Primavera, 336 metros, avaliação 25 metro quadrado, valor total R$ 84.000. Área de 893 metros quadrados, desmembrada da área institucional 07, da quadra 40, do residencial Nilson Veloso, avaliado R$ 250 metro quadrado, totalizando R$ 223.000. Um terreno para construção denominado lote O, originário da área livre 12, quadra 52, bairro Santo Agostinho. Escrito na CE local, matrícula M67714. 5. Uma área total de 893 metros quadrados, sendo denominada da área maior da área adicional 07 da quadra 40, da área total de 4.296 metros quadrados, registrado no cartório de imóveis sob a matrícula M57666. Os bens serão recebidos em permuta de propriedade da empresa Rocha Jaime Empreendimentos, inscrito no CNPJ 23.496.547. Consiste nos seguintes imóveis: 2.952 metros quadrados, desmembrado da área total de 15.364 metros da Fazenda São Tomás. Perfazendo um total de R$ 531.441. 2. Uma área de 2.777 metros quadrados, desmembrados da área total de um alqueire 883 braças quadradas, na Fazenda São Tomás, transcrita no CRM local. Parágrafo único. Os imóveis transcritos neste artigo e objetos de permuta foram desapropriados indiretamente pelo município, com a finalidade de abertura de vias públicas, Rua José Elias, Rua A e Rua B, todas localizadas no Jardim Mariana. Artigo 3º. Fica desafetada de sua primitiva condição de bem disponível, passando da categoria de bem disponível, possível de alienação à área mencionada no artigo 1º do inciso 5. Artigo 4. A permuta que se trata essa lei se processará de igual para igual com base na avaliação dos imóveis, sendo que não caberá ao município o pagamento de qualquer diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida permuta. Artigo 5º. A lei entra em vigor da sua publicação, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei complementar 72/2016. Projeto de lei complementar 72. A Câmara Municipal de Verde aprova. Artigo 1º. Fica alterado o anexo único da lei complementar 63/2016, de 26 de abril, que passa a vigorar com a redação do anexo 1 desta lei. Artigo 2. Revogada a disposição contrária, essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 72/2016. Projeto de lei 72, que autoriza a compensação de débitos e créditos entre o município e o espólio de Ciro Campos. Campos Paulo de Verde aprova. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do Decreto-Lei 3.365 e suas alterações a promover o reconhecimento da ocupação para fins de regularizar a desapropriação dos imóveis situados nessa cidade, no Jardim América, prolongamento A, quadra 54, designado como lote 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de propriedade do espólio de Ciro Campos. Parágrafo 1º. A área total desapropriada corresponde a 3.615 metros quadrados, do quais 915 avaliado em R$ 274.500 e 2.700 metros sem conteúdo econômico, por se tratar de área de preservação permanente, APP. Parágrafo 2º. A área desapropriada destinou-se à obra de canalização e revitalização do córrego do Sapo nos termos da Lei Municipal 2.711. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado
ante a comprovada existência de débitos de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, em favor da Fazenda Pública, no valor de R$ 150.222, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a efetuar a compensação das obrigações recíprocas junto ao espólio de Ciro Campos. Parágrafo 1º. Efetivada a compensação tratada no caput, restará ao município a quantia remanescente a ser paga ao espólio no valor de R$ 124.277. Parágrafo 2º. O pagamento de honorário de advogatício no valor de R$ 15.022,08, de responsabilidade do contribuinte em razão da dívida tributária será realizada na íntegra aos procuradores municipais nos termos da Lei Federal 10.677. O cumprimento dessa lei será formalizado em termo de compensação a ser firmado entre as partes, sendo, nesse momento, o valor devido pelo município a título de indenização acrescido de 1% ao mês, tomando-se por base a efetiva data da desapropriação, sendo também atualizado o valor do IPTU devido pelo contribuinte, nos termos do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Artigo 4º. O pagamento do valor remanescente da compensação tratada nessa lei será feito conforme as cautelas legais. Artigo 5º. Revogado disposições em contrário, esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 73/2016. Projeto de lei 73/2016, autoria poder de pagamento de indenização por desapropriação indireta e dá outras providências. Fica o poder executivo autorizado no termo do decreto-lei federal. Tração promoveu o pagamento de indenização ao senhor Juvenildo Rodrigues de Miranda e Maria de Luz Pérez Miranda no valor de R$ 36.330. Em virtude de desapropriação direta pela utilidade pública de parte do imóvel de sua propriedade. Desapropriação de 34,60 metros quadrados, de uma área total de 525 metros quadrados, do imóvel designado lote 10, situado na rua 8, quadra 5, Parque Bandeirante. Desapropriação de 86,50 metros, do total da área total de 286, do imóvel designado lote 2, situado na rua 8, quadra 5, Parque Bandeirante, escrito no Código de Cartório Imóveis, avaliado em R$ 300 no metro quadrado. A apropriação descrita no artigo 1º objetivou a abertura de via pública denominada de viela da Rua 8 do Parque Bandeirante com a finalidade de realinhamento do trânsito do bairro onde se localiza. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar todas as providências legais necessárias para fiel cumprimento dessa lei. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 74/2016. Projeto de lei 74/2016. Altera a lei 6.626. Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da lei 6.626, que autorizou a UniRV a conceder bolsa de estudo aos professores, passando a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a UniRV autorizada a conceder bolsa de estudos a professores integrantes do seu quadro docente para a realização de cursos de doutorado no valor de 40 horas semanais no nível de titulação do professor beneficiado aos professores abaixo relacionados. 1. Elcio Barbosa de Oliveira, para concluir o doutorado pelo prazo de 5 meses. Fausto Rodrigues Amorim, para concluir o doutorado para o prazo de 12 meses. Aline Maciel Monteiro, para concluir o doutorado pelo prazo de 24 meses. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2016. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 75/2016. Projeto de lei 75/2016, artigo 1º. Altera o artigo 1º da lei 5.223, que autorizou a desafetação e a doação de área que especifica da outra providência. Fica alterado o artigo 1º da lei 5.223, de 20 de novembro de 2006, que autorizou a desafetação e doação do imóvel ao Instituto de Assistência a Menores, passando a vir com a seguinte redação.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar 1.600 metros quadrados que remanescem da quadra 4 da Vila Santa Cruz 2, cuja totalidade perfaz 3.200 metros quadrados de sua caracterização original de bem de uso comum do povo, transferindo-a para a categoria de bens dominicais do município inscrita no cartório de registro de imóveis desta comarca. Artigo 2º. As demais disposições da Lei 5.223 permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Solicito o secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura da Lei Complementar 71/2016. Projeto de Lei Complementar número 71 do Ministério altera o dispositivo das Leis Complementar 5.564 e da outras providências. Artigo 1º. A Lei Complementar 6.126 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Em razão da vedação prevista no artigo 1º dessa lei, os valores devidos aos procuradores do município a título de honorário de advogatício previsto na Lei Complementar 5.564 e no Estatuto da OAB serão recolhidos pelo município e repassados aos procuradores e gestores da Procuradoria. Artigo 2º. A Lei Complementar 6.323 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Nenhum procurador do município ou qualquer outro servidor poderá receber diretamente do contribuinte os honorários advogatícios previstos na Lei Complementar 5.564. Artigo 3º. Em razão da vedação prevista no artigo 2º desta lei, os valores devidos aos procuradores e gestores do município a título de honorário advogatício previsto na Lei Complementar 5.564 serão recolhidos pelo município e repassados aos beneficiários na forma definida nesta lei. Artigo 3º. A Lei Complementar 5.564 passa a vigorar com a seguinte redação. Os honorários advogatícios e outros encargos legais decorrentes da atuação dos procuradores dos municípios, cortes de arbitragem pertencente às exclusividades aos procuradores do município, aos coordenadores da Procuradoria Especiais e ao diretor da Procuradoria, na forma como dispuser a categoria, por intermédio da Associação dos Procuradores do município de Rio Verde. Artigo 3. Havendo acordo de ou parcelamento de crédito da Fazenda Pública Municipal... Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, só para pedir, parece que esse projeto de lei 75 que está aqui, para nós não é, parece que não é o mesmo que está lendo, lá está 71, e eu abri, eu não sei se eu fiz um equívoco aqui. É projeto de lei complementar. Né? Aqui é 71. 71. Eu estou lendo 71. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. É permuta? É porque o 71 é projeto de lei, esse é projeto de lei complementar. Ele está lá embaixo, vereador. Projeto de lei complementar 71, que altera o dispositivo da lei complementar 5.564. Pode ler? Não li, não. Não acabei de ler, não. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimento, a palavra está franqueada. Só para explicar para a vereadora Lúcia, tem um projeto de lei 71/2016 e tem projeto de lei complementar 71/2016 que altera os dispositivos da lei complementar 5.564/2009. É porque dois projetos com o mesmo número, só que um é projeto de lei complementar, o outro é projeto de lei. Pela ordem, vereadora Lúcia. Não, é porque no painel estava aparecendo outro diferente, aí não havia sintonia, agora retirou do painel, mas lá estava escrito outro, é por isso que eu fiz confusão. Tudo bem. É agora que retirou lá em cima, obrigada. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimento, a palavra está franqueada. Com a palavra, vereador Elias Terra. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, distinta assistência, gostaria de entrar com um projeto de lei, senhor presidente, número 76/2016, regulamenta a proteção aos animais prevista no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, no âmbito do município de Rio Verde e da outras providências.
Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece diretrizes a serem adotadas pelo Poder Executivo Municipal e seus órgãos de formas a viabilizar a concessão das normas de proteção aos animais, desenvolvendo programas que visem o recolhimento de animais soltos nas ruas, como cães, gatos, cavalos e outros animais domésticos ou domesticados, e adoção de medidas protetivas por meio de registro, esterilização cirúrgica, vacinação preventiva, adoção e de campanhas educativas para a conscientização do público quanto à posse responsável desses animais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios e parcerias com entidades de proteção municipal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe para a concessão dos objetivos previstos nesta lei. Artigo 3º. A política de que se trata essa lei será pautada nas seguintes diretrizes. Primeiro, o bem-estar da vida animal. Segundo, a proteção da integridade física, da saúde e da vida dos animais. Terceiro, a prevenção visando o combate aos maus-tratos e abusos de qualquer natureza. Quarto, o recolhimento e a recuperação de animais vítimas de crueldade em situação de risco, em virtude de catástrofes naturais, em decorrência de atos humanos e abandonos. Quinto, a defesa do direito dos animais, estabelecidas nessa lei na legislação constitucional e infraconstitucional vigente no país, além de eventuais tratados internacionais. Sexto, o controle populacional de animais domésticos, especialmente cães e gatos. Sétimo, a vacinação preventiva dos animais recolhidos de forma a coibir a proliferação de doenças infectocontagiosas. Quarto, para efeitos dessa lei, entende-se como: primeiro, animal de estimação é animal doméstico ou domesticado, tendo valor afetivo, passível de coabitar com o homem, selecionado para o convívio com seres humanos. Segundo, animais soltos, todo e qualquer animal errante perdido ou fugido em vias e logradouros públicos ou em locais de acesso público. Terceiro, animal abandonado, todo animal não mais desejado por seu tutor e retirado pelo mesmo forçadamente de seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, ficando assim incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Quarto, maus tratos, qualquer ação voltada contra os animais que impliquem em crueldade ou desleixos, ausências de alimentação mínima necessária, excesso de peso de carga ou serviço, tortura, uso de animais feridos, alojamento em instalações inadequadas ou impróprios à espécie ou porte, submissão à experiência científica, falta de cuidados veterinários quando necessário, forma inadequada de adestramento e outras práticas que possam causar sofrimento físico e emocional. Quinto, resgate, reaquisição de animal recolhido junto ao setor de zoonoses ou órgão competente pelo seu legítimo tutor. Sexto, recolhimento, ato praticado pelo órgão municipal de forma a garantir o mínimo existencial aos animais soltos e abandonados. Sétimo, guarda, proteção provisória do animal pelo órgão municipal. Oitavo, adoção, ato de entrega de animal não resgatado pelo setor zoonose ou entidades cadastradas às pessoas físicas ou jurídicas. Nono, esterilização cirúrgica, é o ato de tornar estéril, prevenir a manipulação pela reprodução sexual utilizando-se de técnicas médicas cirúrgicas. Décimo, vacinação, medida voltada à prevenção do contágio entre animais e humanos ou animais com outros animais nas doenças infectocontagiosas. Artigo 5º. É vedado, primeiro, agredir fisicamente os animais, sujeitando-os de qualquer tipo de atividades capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como os que provoquem condições inaceitáveis de existência. Segundo, manter animais em local desprovido de asseio, salubridade, ou que lhe impeça a respiração, o movimento ou descaso, ou privem de ar
e luminosidade. Terceiro, obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores à sua força, ainda que para aprendizagem ou adestramento a todo ato punitivo do animal resulta em sofrimento. Quinto, abandonar qualquer animal saudável, doente ou ferido em vias públicas ou privadas, urbana ou rural, inclusive nas entidades protetoras dos animais ou no abrigo municipal de animais. Sexto, vender ou expor à venda animais em áreas públicas ou privadas, sem a devida licença da autoridade competente. Sétimo, enclausurar animais e outros ou que aterrorizem ou molestem. Oitavo, conduzir animais presos a veículos motorizados ou não, exceto os veículos de tração animal, desde que adequada à espécie de carga suportada. Nono, promover sorteio de ação entre amigos, rifas e qualquer tipo de eventos onde o prêmio ou o brinde seja um animal vivo. Décimo, deixar de ministrar cuidados indesejáveis à manutenção da vida saudável do animal, inclusive assistência médica veterinária. 11º, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir, queimar ou mutilar animais vivos. 12º, impor violência ao animal, seja esta física, sexual ou de qualquer outro meio que cause dor, sofrimento ou lesão. 13º, manter o animal preso à corrente sem permitir que o mesmo possa se locomover adequadamente, não lhe garantindo condições de vida saudável. 14º, exercer a venda ambulante de animais vivos, ceder ou utilizar animais sob sua guarda para a realização de vivisecção ou de qualquer forma de experimento. Parágrafo 1º, fica proibido a apresentação de espetáculos circenses que utilize ou tenha como atrativo a exibição de animais de qualquer espécie, domésticos, silvestres, nativos, exóticos, na forma da Lei Estadual 18.793 de 2015. Parágrafo 2º, havendo infração a qualquer inciso previsto nesse artigo ou outra disposição desta lei, o responsável ficará sujeito a disposições e penalidades previstas na Lei Federal 9.615 de 98 e na Lei Estadual 18.793 de 2015, sem prejuízo das sanções penais ou administrativas cabíveis. Artigo 6º, o recolhimento de animais observará os procedimentos protetivos e manejo, de transporte e de averiguação da existência do proprietário, do responsável ou do cuidador da sua comunidade. Parágrafo 1º, o animal recolhido como comunitário será recolhido para fins de esterilização, vacinação, registro e devolução à comunidade de origem, após identificação e assinatura do termo de compromisso de seu cuidador principal. Parágrafo 2º, para efeitos dessa lei, considera-se cão comunitário aquele que estabelece com a comunidade os laços de dependências e manutenção, embora não possua responsável único ou definitivo, seja esse em virtude de abandono ou encontrado solto em vias públicas. Parágrafo 3º, os animais recolhidos nessa hipótese ficarão à disposição de seus responsáveis pelo prazo de 72 horas, oportunidade em que serão vacinados e esterilizados. Parágrafo 4º, vencido o prazo previsto no parágrafo anterior, os animais serão resgatados, ficarão sob a guarda temporária do órgão público responsável, onde serão registrados e disponibilizados para adoção. Artigo 7º, fica vedada a eliminação da vida dos animais tutelados por esta lei pelo órgão de controle de zoonoses, canis públicos ou estabelecimentos congêneres, ressalvada a hipótese de eutanásia, permitida nos casos de enfermidade infectocontagiosas incuráveis ou doenças graves que coloquem em risco a saúde de pessoas e de outros animais, ou ainda causa sofrimento insuportável ao animal enfermo. Parágrafo único. A eutanásia será justificada por laudo técnico fundamentado emitido por profissional veterinário, precedido, quando for causa de exame laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidade de proteção dos animais.
Artigo 8º. Para a efetivação dessa lei, o poder público municipal deverá viabilizar as seguintes medidas. Primeiro, a distinção de local para manutenção e exposição dos animais disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação pública, onde os animais serão alocados conforme o critério de compleição física e temperamento. Segundo, campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, vacinação periódica e de que o abandono pelo padecimento infligido aos animais configura em tese prática de crime ambiental. Das disposições finais, artigo 9º, a infração dos dispositivos dessa lei acarretará a aplicação de multa administrativa ao infrator no valor de 1 a 30 salários mínimos. Artigo 10º, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta e dotação orçamentárias próprias. Artigo 11º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016. Elias Terra, vereador PPS. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Idelso. Essa palavra, senhor presidente. Pedi a palavra para apresentar meus requerimentos. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa diretiva, cumprimento os vereadores, vereadoras, imprensa, público em geral, os internautas, senhor presidente. Pedi a palavra, senhor presidente, para apresentar requerimento. Requerimento número 165/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, do Estado de Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais sonoridades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor presidente da Agência Municipal de Mobilidade de Trânsito, senhor Colemar Antônio Tavares, solicitando um semáforo na rua Augusta Basto, esquina com a Teófilo de Melo, a fim de organizar o trânsito e garantir a segurança aos pedestres e veículos que circulam nessa região, atendendo assim uma solicitação da população. Requerimento número 163. Envio de ofício ao excelentíssimo secretário de Ação Urbana, senhor Antônio Roseli Gomes Barbosa, solicitando a iluminação da rua JA, quadra 11, no bairro Maurício Arantes, pois a iluminação pública da via se encontra bastante prejudicada, trazendo risco a todos os moradores e transeuntes da região, atendendo assim uma solicitação da população. Quero um requerimento verbal, senhor presidente. Fazendo um requerimento solicitando o nosso secretário de obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando ali na rua um requerimento, uma tampa de buracos, senhor presidente, nas vias ali, no asfalto, no Solar dos Ataídes 2, na rua SA 15, na quadra 22, lote 18, senhor presidente. Lá está horrível, senhor presidente, o buraco está muito grande. Estou também com outro requerimento, está chegando aqui, senhor presidente. O requerimento número 164, senhor presidente. Envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Educação, senhora Jones, solicitando a reforma do IMF professor Francisco Joaquim de Paiva, pois piso, telhado, banheiros, paredes encontram-se em situação precária, a fim de garantir uma melhor qualidade e conforto para as crianças e todos que frequentam, atendendo assim uma solicitação da população, senhor presidente. Então, esses são os requerimentos de minha autoria, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Então, a propositura do vereador Casagrande não irei fazer enquanto ele não estiver no plenário. Na hora que ele estiver no plenário, eu farei o projeto da quebra do contrato da Odebrecht. Enquanto ele não estiver no plenário, não vai ser feita a propositura. A palavra continua franqueada para a apresentação de projetos e requerimentos. Está achando que vai passar a mão na cabeça de todo mundo aqui? Casagrande.
A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem para fazer um agradecimento ao nosso secretário de obras, Luiz Carlos Sabino, que está recapeando o Gameleira 2. Já tem várias ruas recapeadas e está saindo um asfalto de primeira qualidade. Realmente, o nosso secretário está de parabéns. Obrigado, senhor presidente. E aproveitar também, vereador Luiz, e agradecer também o secretário Luiz Sabino, o prefeito de Juraci, por estar recapeando Laranjeira, que foi um pedido meu, uma luta minha, como representante daquela região. E será, depois de sair do Gameleira, ir lá para o Parque das Laranjeiras. Agradecer o prefeito e o secretário Luiz Sabino e continuar afirmando que a minha parceria, minha lealdade, minha amizade e meu comprometimento com o prefeito de Juraci até o fim do mandato. E se posteriormente ele for candidato a deputado federal que está ventilando pela cidade, terá o meu apoio também. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia. Quero cumprimentar a mesa diretiva, meus colegas, a comunidade, a imprensa. Também quero aproveitar, senhor presidente, para dizer da importância que nós fizemos através de procuração, nós pedimos através de requerimento, nós pedimos para reformar a praça do Campestre. E eu não só como presidente do bairro, que eu sou presidente do Buriti, Agreste, mas também como vereadora nós fomos procuradas e pediram muito para que reformasse a praça. A praça foi reformada, revitalizada e iluminada. Está maravilhosa. Quero convidar vocês todos para passarem alguns momentos lá na Praça do Campestre, que verdadeiramente dá gosto de estar lá. Muito obrigada. Parabenizar a vereadora Náudia também pela cobrança da reforma da praça, que eu acompanhei também a cobrança dela para que fosse reformada aquela praça. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leilton. Senhor presidente, dizer à nobre colega vereadora Náudia que faça um churrasco lá para nós na inauguração da praça. Aproveitando, senhor presidente, queria agradecer e colocar assim, a presença honrosa do meu primo, meu amigo Marcos, que está ali nos prestigiando, que nos honra muito com a presença hoje, nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Solicitar ao secretário Marivane que conste em ata a presença do Marcos, que muito nos honra com a presença no dia de hoje. Consulta plenária, essas matérias adentradas são objeto de deliberação. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminha ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei 69, 70, 71, projeto de lei complementar 72, projeto de lei 72, projeto de lei 73, projeto de lei 74, projeto de lei 75, projeto de lei complementar 71, projeto de lei 76 para os devidos pareceres. Solicito ao secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 65/2015, que altera a lei 5.639, regulamentando o serviço de transporte individual de passageiro por táxi. Em primeira discussão e votação. Isso é do táxi ou do mototáxi? Projeto de lei número 65. Regulamenta o serviço de transporte individual de passageiro por táxi. O anexo único à lei 5.639 passa a vigorar acrescida do artigo 12A com a seguinte redação. Artigo 12A. A permissão para exploração de táxi poderá ser transferida nas seguintes hipóteses. 1. Para terceiros é pedido do permissionário atendidos os requisitos desta lei, pelo prazo restante da permissão ou pelo prazo máximo de 5 anos. 2. Em caso de falecimento ou invalidez permanente do permissionário, seus sucessores legítimos, no termo do artigo 1829,
Parágrafo 1º. As transferências de que se trata os incisos 1 e 2 dar-se-ão mediante o implemento das seguintes condições. 1. Atendimento pelo adquirente ou sucessor dos requisitos fixados por essa lei para permissão e pelo regulamento do serviço de transporte de táxi. 2. Prévia anuência da MT. 3. Pagamento do valor da outorga proporcionalmente ao seu tempo restante. 4. Pagamento das taxas ordinárias. Parágrafo 2º. No caso do falecimento do permissionário, a escolha entre o sucessor legítimo será definida no inventário ou rolamento judicial. Parágrafo 3º. No caso de invalidez permanente, a escolha será feita pelo próprio permissionário. Parágrafo 4º. No caso do artigo, parágrafo 3º, deste artigo, não sendo possível a escolha pelo permissionário, não havendo consenso entre os sucessores, não se admitirá a transferência da permissão, declarando-se a sua extinção, poder do município promover nova licitação. Parágrafo 5º. O prazo decadencial para requerimento da transferência da permissão, nos casos de falecimento e invalidez permanente, será definida em regulamento pela Agência Nacional de Mobilidade de Trânsito. Artigo 2º. Os artigos 26 e 51 do anexo 1 dessa lei passarão a vigorar com as seguintes redações. Artigo 26. Os documentos exigidos para o cadastramento são os previstos nesta lei e no regulamento baixado pela Agência Municipal de Trânsito. Artigo 51. O requerimento de transferência obedecerá ao modelo padronizado pela MT, devendo ser instruído com os documentos exigidos para a outorga da permissão. Artigo 3º. A Agência Municipal de Mobilidade de Trânsito poderá baixar o regulamento necessário para melhor execução das alterações promovidas por esta lei, o qual deverá ser aprovado por decreto do chefe do Executivo. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor data de sua publicação, revogando as disposições de contrato, gabinete do prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Emenda modificativa ao projeto de lei 65. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 12A passará a vigir com a seguinte redação. Para terceiros, a pedido do permissionário, autorizado ou licenciado, atendidos os requisitos dessa lei pelo prazo de 5 anos, e para os permissionários autorizados ou licenciados com mais de 20 anos de exercício de taxista, a transferência será por prazo indeterminado. Artigo 2º. Essa emenda entrará em vigência com a publicação da respectiva lei e revogando a disposição em contrário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, dezembro de 2015, Fábio Veloso. Em discussão e votação, a emenda. Primeira discussão e votação, a emenda modificativa do projeto de lei 65/2015, de autoria do ex-vereador Fábio Veloso. A palavra está franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Lúcia Batista. Senhor presidente, essa emenda modificativa é de... Eu não entendi. Emenda modificativa ao projeto de lei 65/2015, o projeto que altera a lei que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por táxi. Táxi, por táxi. Não é mototáxi não, é táxi. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, como eu não sei, tem o parecer pela constitucionalidade, eu quero pedir vista. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Senhor presidente, aqui, ó, o projeto de lei 65 estabelece que para terceiros é pedido do permissionário a mudança que está sendo feita. Para terceiro é pedido do permissionário e atendido o prazo dessa lei pelo prazo de 5 anos, máximo de 5 anos. Certo? A emenda é desse projeto, faz parte do projeto que eu li, tá? É a emenda do inciso 1 do artigo tá aqui, ó, do artigo 12A aqui, ó. 12A. O artigo 1º. Eu vou ler como foi o projeto aí que regulamenta, né? Vou ler de novo. Para terceiro, é pedido do permissionário, atendidos os requisitos dessa lei, pelo prazo restante da permissão ou pelo prazo máximo de 5 anos. Aí, a emenda modificativa, está aqui, sugere, para terceiros, a pedido do permissionário, autorizado ou licenciado, atendidos os requisitos desta lei,
pelo prazo de 5 anos e para os permissionários autorizados ou licenciados com mais de 20 anos no exercício de taxista, a transferência será por prazo indeterminado. Ele está querendo, resumindo, ele está querendo modificar que aqui dava 5 anos o prazo máximo. Ele está sugerindo que para 5 anos para quem tem é permissionário e para os outros que têm mais autorizados, que têm mais de 20 anos, ele está sugerindo que os prazos de transferência será por prazo indeterminado, não 5 anos. É isso que é a proposta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Eu quero pedir vista, mesmo porque nós não ouvimos o segmento, nós estamos à véspera de eleição, então quero pedir aos pares da casa, todo projeto que for legislar sobre profissões ou sobre a população, vamos chamar eles aqui para conversar. Então é por isso que eu quero pedir vista, né? Até para que todos nós possamos, né, conversar e saber se é isso mesmo, se é constitucional ou não. Então reafirmo o pedido de vista. Vamos ouvir a categoria, vamos chamar, vamos marcar, para que todos os pares da casa, que a gente possa discutir com a categoria. Entendo que esse é o papel dessa casa de lei. Peça para reafirmo o pedido de vista. Pela ordem, vereadora Náudia. Eu também tenho uma preocupação, senhor presidente. Eu estou com o projeto de lei número 55, no qual altera a lei número 3.639 de 2009, no qual tem o regulamento do serviço de transporte individual de passageiro por táxi, que também veio para cá através do sindicato de taxista. Então, eu acho que a gente tem que olhar com mais atenção, porque ainda não foi em votação. Muito obrigada. Pela ordem. Palavra. Pela ordem. Há um pedido de vista da vereadora Lúcia. Pela ordem. Pela ordem. Eu tenho que pôr para o pedido de vista dela. Há um pedido de vista da vereadora Lúcia, projeto de lei 65/2015. Em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os comentários manifestos colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Pela ordem, fala aí. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Pediu primeiro, vereador. Não, é porque eu queria falar antes do pedido de vista. Esse pedido já foi feito 2 pedidos de vista desse projeto aí. Esse projeto aí tem mais de ano que está rolando. Tá andando nessa casa aqui, ó. A nobre colega mesmo ficou com esse projeto 6 meses. Aí depois o Casa Grande ficou com ele mais entendeu? Tem de verificar, gente. Eles estão precisando, já foi ouvido a classe, entendeu? Já foi ouvido a classe, já é isso aí. O Fábio fez a emenda a pedido deles para resolver o problema deles. Que o problema deles está acontecendo o seguinte: hoje tem muitos permissão que está com contrato de gaveta, que não pode fazer a transferência. Esse projeto vem para aqueles antigos fazer a transferência e os novos não têm a permissão de fazer. Então isso é para resolver o problema dos táxis acima de 20 anos. Então é um projeto que nós precisamos de rever esse pedido de vista e votar o projeto. É só isso, presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vou informar o vereador Zé Antônio que a vereadora foi aprovada e eu tenho que passar para ela o projeto. Se ela, pela ordem. Talvez ela analise e devolva amanhã, nós votamos esse mês ainda. Pela ordem, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Olha, eu acho que está equivocado. Se eu tivesse com pedido de vista, o projeto estava comigo. Eu quero pedir à mesa que, acho que todo mundo tem, se quiser também, porque não está aqui, né? No momento, não está aqui para estar lendo. Eu até havia consultado, sim, a prefeitura, mas não com pedido de vista. E que eles disseram que alguma coisa ali parece que estava inconstitucional. Então, distribua para todos os vereadores. E se alguém ouviu o segmento, não foram todos, porque eles não tiveram aqui. Então, eu quero esclarecer, novo vereador, que a categoria não teve aqui, não. Agora, se é isso, né, que quer, eu só pedi o direito que tem de votar consciente. Né, de votar consciente. E se fosse matéria tão urgente, está com 1 ano que isso aqui está nessa casa de lei. Né? Então, assim, eu quero até pedir que a emenda, cópia da emenda para distribuir para os pares aqui da casa, né? E nós pedimos até o procurador para que dê um parecer. Eu também sou a favor, mas não de criar expectativa falsa. Eu mais que não... presidente. Pela ordem, vereador Luciano pediu primeiro. Eu quero concordar com a vereadora Lúcia.
porque o projeto foi 2 pedidos de vista. Mas tem taxista que está procurando um par da casa, outro procura outro. E eu acho que esses projetos, quando tiver o pedido de vista e ficar muitos dias engavetado, e antes de colocar para votar, discutir com todos nós vereadores. Porque do jeito que pôs para votar, nós não estamos sabendo o que foi arrumado, o que foi corrigido. Então eu quero concordar com a vereadora e tenho certeza que se agora ficou bom para a classe dos taxistas, ela vai devolver rápido e nós vamos votar ele essa semana ainda. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Na última, senhor presidente, na última vez que foi colocado de volta esse projeto em votação, o senhor João, que faz parte da Associação dos Taxistas, esteve no gabinete da nobre colega. A nobre colega ligou para o procurador do município e resolveu com o procurador, ela me entregou o projeto e eu coloquei o projeto para votar. Então, ela está sabendo. Não é que ela não está sabendo, ela está sabendo sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu tive, como eu discuto, vou atrás do presidente da comissão, extraoficial, discutindo, até liguei para a procuradoria, eles disseram, ficou de mandar, mas disseram que não tinha conhecimento da emenda, foi o que eles disseram. Mas assim, em momento nenhum foi colocado que iria entrar em votação agora. Ele nunca teve com pedido de vista. Eu costumo sim estar com ele, estar olhando os projetos que vão entrar em votação, até para que não entre sem a gente saber. Eu não estou contra, não. Essa emenda aqui, muitos pais da casa não têm nem conhecimento. Então, eu entendo que tem que ser de conhecimento de todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Na realidade, senhor presidente, novos pais dessa casa, esse projeto foi amplamente discutido, inclusive a emenda do ex-vereador Fábio Veloso, foi questionado e o que se trata, a emenda ali, na realidade, está beneficiando e legalizando aos permissionários e aos autorizados a autorização para que se tenha, que legalize a sua situação. Então a Caixa Essa Casa precisa rever e se resumir esse fato logo e aprovar que é uma coisa constitucional que está legalizada, é só isso. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Obrigado, senhor presidente. O presidente está esperto, eu só acendi aqui o negócio, ele já me deu. Agradecer aos nobres colegas, pares da casa, a imprensa, o público assistente, e eu fico observando, a observar, né? Quando a parte me interessa, eu faço firulas, né? E consigo, por pressão psicológica ou talvez barulhenta, né? Conseguir os objetivos. Mas quando é um nobre colega, né, Iturival, que às vezes está atendendo a classe, né? Porque eu acho que ninguém é dono de classe nenhuma, aí a coisa se torna totalmente diferente. Precisa a gente colocar a mão na consciência e saber que quem precisa é a classe é que está precisando. E esse projeto, ele já vai fazer aniversário nessa casa. Já foi pedido de vista várias vezes, já foi passado várias vezes, já vi vários taxistas por aqui, conversando com alguns em separado. Não estou cobrando que fosse comigo, ou que fosse com o senhor, ou que fosse com o presidente, mas conversando com uns em separado. Eu só fiz essa colocação porque nós precisamos colocar a mão na consciência, né? Assim como veio o projeto do mototáxi, e eu fui um dos primeiros a colaborar com a retirada do projeto, né? Porque o artigo 5º diz o seguinte, que por decreto o município pode alterar o número de vagas, né? E também abrir espaço para CNPJ. A empresa, se tiver 100 vagas, ela pode comprar todas 100 vagas, no caso do mototaxista, e colocar, né, quem ela quiser trabalhar para funcionar as motos. Então, está tendo 2 pesos, 2 medidas nessa casa. É preciso a gente observar e beneficiar, porque nós estamos aqui para trabalhar para a classe. E não... Pela ordem, vereador Manel Pereira. Só para concluir, eu não sou dono de classe nenhuma. Tenho a maior honra de estar na disposição, mas levar o conhecimento dos companheiros. Assim como foi a discussão dos impostos. Natural. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero dizer aos pares da casa, em primeiro lugar, estranha muito esse dizer de firula. Eu não conheço, isso não faz parte do meu vocabulário. Quem conhece e sabe a minha atuação, eu sempre tive, sim, como muitos outros, sempre ao lado
dos representantes de classe. Tanto é, haja vista, que eu estive na rodoviária quando da subdelegação, da terceirização, eu tive, como muitos vereadores aqui também, por 3 ou 4 vezes, sabe, consultando, chamando os taxistas. Agora, o exercício da função de vereador não pode ser jogado como fosse firula. Eu nem sei o que é firula. Se firula for querer consultar antes de votar, então eu acho que todo vereador deveria ser firulento, que eu nem sei o que é isso, né? Então, assim, é preciso, coerência. Eu jamais pedi vista ou opinei nessa Casa de Lei se não fosse pelo princípio da legalidade e exercendo a minha função. Jamais. Então, assim, eu exijo um pouco mais de cautela com a... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia, para concluir, vereadora. Só concluindo, presidente. Não faço nada visando nada, mesmo porque eu digo, o voto é confiança. E pode ter certeza, senhor presidente, tenho responsabilidade. Não fujo a minha responsabilidade. Amanhã o projeto estará entrando e nós temos semana, essa, outra, para convocar a extraordinária para aprovar o projeto, se essa for a vontade. Só estou dizendo assim, nós temos o direito de saber o que vai entrar em votação. Porque eu queria pedir aos pais da casa, se está pelo menos aqui, essa emenda. Pedir para saber o que vai votar é muito? Isso é ser firula? Não, senhor presidente. Eu acho assim, nós estamos num momento muito delicado. É hora de rever. Eu até aceitaria se não fosse essa a minha conduta, desde o dia que eu assumi. Sabe, o Legislativo. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Tinha pedido primeiro, vereador. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, talvez a nobre colega não entendeu o que eu disse, mas vou repetir. O nobre colega vereador Elias acabou de entrar com um projeto, né? Nem por isso as organizações, o pessoal da proteção dos animais falou com cada vereador ou fez reunião nessa casa, né? Falou com ele entrou com o projeto. E aí eu me pergunto, Náudia, por que é período político, então eu não posso votar num projeto dele, que é um projeto bom? Só isso que eu fiz a pergunta. Até sugeri ao senhor que no período político a gente não fizesse sessões, né, já porque não pode votar, não faz, libera todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, eu quero concordar com o pedido de vista da vereadora Lúcia, porque aqui nessa casa, em questão rodoviária, taxista lá na rodoviária, não teve nenhum vereador que lutou mais do que eu por aquele povo lá. Senhor presidente, se o senhor não sabe, os taxistas pegavam os passageiros fora da rodoviária. Era tomando sol e chuva os passageiros. Eu fui lá, lutei com os taxistas, levei o secretário de ação urbana lá, e nós conseguimos passar os taxistas para dentro da rodoviária. Senhor presidente, o mais absurdo ainda é que pegaram as lanchonetes e puseram no segundo piso da rodoviária. A venda daqueles comerciantes ali na rodoviária caiu mais de 80%, senhor presidente. E eu fui lá, trabalhei, juntamente com o doutor Juraci, o secretário de ação urbana, e nós conseguimos descer as lanchonetes. E estão lá todo mundo feliz, né, satisfeito. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, a empresa São Luís queria construir uma sala VIPs lá, com mais de 70 cadeiras para as pessoas sentar, e o pessoal da São Luís me procurou, não tinha como fazer, eu corri atrás, está lá a sala feita, tem café, tem televisão, tem ar-condicionado, para as pessoas que vai ele tomar os seus ônibus ali, que às vezes tem que esperar 2, 3 horas, e hoje está lá. Então a gente conseguiu muita benfeitoria para a rodoviária, e essa questão do projeto já foi vista 2 vezes, porque os próprios taxistas veio aqui nesse parlamento e pediu para que nós pedíssemos vista, porque eles queriam mudar alguma coisa. O segundo pedido de vista, o presidente do sindicato dos taxistas esteve aqui, pedindo também, levou até a nós para nós pedir o pedido de vista. E agora o pedido de vista da vereadora está corretíssimo.
nós temos que ir lá e conversar com os taxistas e ver o que vai ser mudado nesse projeto. A ordem para concluir, vereador. Então, senhor presidente, calma, Elias, fica tranquilo, Elias, não perturba não, Elias. Então, senhor presidente, nada mais justo do que esse pedido de vista da vereadora Lúcia. E eu tenho certeza, como ela é uma vereadora atuante, eu estarei junto com ela, passando a saber realmente o que os taxistas querem. Muito obrigado, tchau, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu devo concordar. Em primeiro lugar, eu quero discordar do vereador Manuel, e eu quero até, nisso, pedir a permissão do autor do projeto de proteção animal, que eu entendo que vem atender, se é permitido pedir que os que fazem parte da associação possam analisar conosco um projeto. Ué, isso é natural. Isso é natural, porque vários olhares sobre o mesmo tema pode até acrescentar alguma coisa. E esse projeto aqui, eu já fui procurado por muitos que falaram desse jeito nós não queremos. Então, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos pais da casa, o projeto de lei original, olha, ele está todo riscado. É sinal que tem que ouvir, sim. Tem que ouvir, para evitar criar expectativa, chegar e ser votado. Então, que mal existe, se o parlamento fosse tão soberano, não precisava dos 21 pares. Bastava que um apresentasse e acabou. Não é esse. O intuito não é atrapalhar, mesmo porque... Não havendo mais, agradeço a presença. Informar os vereadores que amanhã todos irão falar em assuntos parlamentares. Não, tá doido. Pode não. Informar a todos os vereadores que estão inscritos em assunto parlamentar que amanhã será dado o direito a todos falar. Então, há uma propositura do vereador Manel Pereira que possa fazer a sessão amanhã às 8 horas da manhã. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade e parabenizar o vereador Manel, porque estamos na reta final da campanha. Quanto mais cedo, melhor. Agradeço a presença dos senhores e senhores vereadores, público presente, imprensa, e convoco para a próxima sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2016, às 8 horas da manhã.